Fala pessoal, Pietra Bertolazzi aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Paulo Freire, né, que é o cara aí apontado pelo afegão médio como o patrono da educação no Brasil. E por que eu quero falar dele, né? Depois que eu abri o perfil Doutrina Zero, muita gente começou a me mandar mensagem, né, me questionando por que de eu falar que o Paulo Freire não foi um cara legal, ou por que ele não foi um cara bom para a educação no Brasil, né? Mesmo ele tendo sido laureado aí com vários prêmios e nomeações do exterior, né, o que é verdade, ele de fato recebeu vários prêmios. E, em primeiro lugar, vamos lembrar que desde que o método freiriano foi disseminado, o Brasil só vem caindo cada vez mais no ranking do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. E aí a gente já tem uma cristalina demonstração de como o método em si é ineficaz. O Paulo Freire, então, escreveu lá em 74 um livro chamado Pedagogia do Oprimido, e nesse livro ele deixa muito mais do que claro o seu posicionamento político quando ele faz elogios a Fidel Castro e a Che Guevara, né? Inclusive, ele se refere ali a Che Guevara como um símbolo de amor e tal. Mas aí, enfim, em meio a toda essa pataquada ideológica, ele coloca lá o método dele para uma suposta erradicação do analfabetismo. O método Paulo Freire adota ali uma abordagem sociocultural, né? E o que significa que o contexto de vida do aluno deve guiar as lições. Então, por exemplo, se você tem uma cozinheira analfabeta, ela tem que aprender a ler a partir de palavras que façam parte do seu cotidiano, né? Então, panela, né? Então, você tem ali a imagem de uma panela e aí você associa a imagem à palavra. Depois essa palavra é dividida em partes, né? E mais adiante, essas partes são usadas para ensinar outras palavras. Mas, na verdade, a parte realmente problemática na doutrina do Paulo Freire é que ele parte do princípio de que a educação deve estar a serviço da revolução, né, da revolução comunista, no caso, e que a família seria parte do aparato opressor. Então, ele nunca escondeu ali, né, durante a vida dele inteira o alinhamento que ele tinha aos ideais e valores marxistas, mas aí na obra que ele escreve, ele vai além, né? Ele pega a máxima marxista de que existem duas classes de pessoas, né, os opressores e os oprimidos. Para o Marx, no caso, os opressores seriam os detentores do capital e dos meios de produção e os oprimidos seriam a classe operária. E aí o Paulo Freire leva esse conceito para dentro das famílias e das salas de aula, né? Colocando aí as crianças e os alunos como oprimidos e os pais e professores como opressores. Essa linha de raciocínio marxista automaticamente faz com que a gente relativize a ordem das coisas, né, e das estruturas sociais. E quando a gente relativiza a hierarquia nas instituições familiares e escolares, né, principalmente quando existem crianças e adolescentes envolvidos, a gente corrompe a sociedade por completo. Então você vai ter ali o professor não se colocando mais como uma figura de respeito, né, e sim como um amigo do aluno, né, do adolescente. E aí, inclusive, existem, né, várias técnicas freirianas para isso, né? Até em relação à disposição dos móveis em sala de aula, por exemplo, né? Então, ao invés de você ter um professor na frente da sala, né, em pé, em uma situação onde ele fica mais alto e onde você tem os alunos sentados virados para ele, você começa a formar rodas em sala de aula, onde o professor se mistura aos alunos, né? Onde ele se torna meio que um dos alunos. E isso até é uma coisa normal, né, quando você fala de criança pequena e tal, mas quando você leva esse conceito, né, essa disposição de móveis para o colegial, para uma faculdade, por exemplo, o professor vira aquele cara descoladão, né, ele vira o cara que depois vai puxar um baseado com a turma, enfim, o professor e o aluno passam a ter a mesma posição em sala de aula e também fora dela, né, o que faz com que esse senso de hierarquia seja extinto. E eu estou aqui só falando um exemplo, né, de um dos métodos dele, de uma das artimanhas que ele se utiliza, mas existe toda uma cartilha ali de regras para que essa ausência de hierarquia seja implementada. E isso depois é facilmente replicado em casa por esses adolescentes, né? Então o adolescente passa a não respeitar os pais porque ele acaba sendo induzido a não respeitar as pessoas que deveriam estar impondo uma disciplina e um direcionamento moral a ele. Então é importante a gente pontuar que o componente ideológico de esquerda é parte inseparável do método do educador, né? Quem já leu sobre Gramsci sabe disso também, né? Então Gramsci foi o cara lá que percebeu que a implementação do comunismo não ia acontecer através de guerras, né, de lutas armadas, mas sim através da guerra cultural. E não existe melhor forma, né, de implementar um regime comunista em um país do que educando os futuros adultos dessa nação para que eles aceitem de bom grado os conceitos e os valores comunistas. E é aí também que entra a questão da atratividade do progressismo, né? O progressismo é com certeza muito mais atraente para a cabeça desmiolada de um ser humano que ainda está ali se desenvolvendo intelectualmente e socialmente, né? Porque
o progressismo torna permitido tudo que existe de mais endemoniado no mundo, né? Então, eu não sei usar outra palavra, é endemoniado mesmo. Então, o progressismo vai falar pra menina que ela tem que ser feminista, e vai falar que ela não precisa de homem pra nada, que ela não precisa casar, ela não precisa construir uma família. Vai falar pro cara ficar fumando maconha à vontade, né? Porque, inclusive, quanto mais drogado o cara for, menos ele vai querer trabalhar e também aí mais ele vai depender do Estado. O progressismo também vai induzir a libertinagem de todas as formas, né? Porque libertinagem é desordem e também é falta de respeito e amor próprio. Então, quem não respeita a si mesmo e o próprio corpo também está mais propenso a ter um emocional mais fraco, né? A ter uma autoestima mais baixa. Então essa pessoa se apega facilmente a qualquer ideologia que faça com que ela se sinta incluída. E aí também entra, né, o papel dos grupos coletivos, enfim. É uma coisa que vai puxando a outra, né, e no final a gente vê uma sociedade totalmente degradada e imoral, né, e disposta a aceitar qualquer absurdo que queira impor, até mesmo um regime comunista. E ainda tem tonto que acha que isso é ser livre, né, quando na verdade essa é simplesmente uma falsa liberdade, né, que idolatra o poder de escolha por abstração, né, e que não dá importância ao tipo de escolha que se faz. A ausência de regras e de princípios não liberta ninguém. Né? Isso, na verdade, é a glamorização do direito que cada um tem de ser um completo imbecil. Né? No caso do método Paulo Freire, é o incentivo que se dá ao jovem de fazer suas próprias escolhas impulsionadas ali pelos hormônios descontrolados, né? Típicos dessa fase de vida do ser humano, ao invés de submeter suas vontades à razão, né? Através da disciplina que esses jovens deveriam estar sendo submetidos para que mais para frente eles se tornem adultos decentes. Então, não se deixe enganar aí por essas falsas narrativas progressistas, né, midiáticas e tal, e não se iludam com prêmios que determinada pessoa possa ter recebido, porque a verdade é que isso, na prática, não quer dizer muita coisa, né? Olha aí o próprio Paulo Freire, né, que foi premiado pela Harvard, inclusive, né? Então, olha aí que vergonha da composição dessa bancada da Harvard, que algum dia premiou um babaca desse, né? Não existe símbolo maior do fracasso educacional brasileiro do que o culto ao patrono de uma educação que não ensina, que é carregada de ideologia socialista, que prega a segregação da sociedade e que tem, por fim, uma revolução comunista. Então é mais ou menos isso, né? Aqui a gente tem uma das origens da nossa já tão conhecida doutrinação marxista nas escolas e universidades, né, que em vez de formar cidadãos e profissionais para o crescimento do país, está formando aí soldados, né, com um cabresto, né, dispostos a defender o marxismo no meio acadêmico e mais para frente na vida adulta. É muito importante que a gente entenda o quão grave é a questão da doutrinação nas instituições de ensino, né, enfim, desde que eu criei o Doutrina Zero, eu recebo cada dia mais denúncias, né, e assim, é difícil acreditar que esse método, né, que o método Paulo Freire tem avançado tanto no nosso país, porque é realmente uma coisa muito bizarra. Né? Então não fiquem quietos também diante de qualquer tipo de doutrinação, né? Seja ela política, religiosa, sexual, em sala de aula. E, bom, estudem, confrontem, não se deixem levar aí por essas máximas marxistas, tá bom? Eu queria indicar também o livro, ele não fala do Paulo Freire, mas é um livro que eu acabei de ler, é extremamente interessante, chama 10 Maneiras de Destruir a Humanidade do Seu Filho. Tá, ele fala um pouco dessas técnicas construtivistas de ensino e tem lá na minha livraria, www.livrariadapietra.com.br. Então é isso, por hoje eu vou ficando por aqui. Boa semana a todos e fiquem com Deus.